Ok, pessoal, agora é o seguinte, eu vou gravar um videozinho para vocês falando sobre a nossa primeira atividade aqui no Google Classroom, tá? Eu sei que vai ficar um tempo meio curtinho para fazer, porque a gente perdeu algum tempo para habilitar a turma, né? Para o pessoal do TI conseguir habilitar a turma. Mas é super tranquila, tá? É uma atividade de interpretação de texto com base num poema. Então você tem aqui o poema, tá? Você tem a atividade depois logo abaixo. Eu vou ler com vocês um pouquinho do poema e um pouquinho das atividades. Vocês vão se deparar com certos nomes aqui, tá? Por exemplo, a metáfora, metonímia, alegoria. Professor, eu não sei o que é isso. Não, vocês não vão saber. Tem um materialzinho de apoio. Então, se vocês forem no próprio canal do YouTube, lá nos recursos expressivos da playlist, vai ter lá um monte de videozinho, tá? Ou então no próprio conteúdo, tá? Vai ter um material, vai ter lá publicado também, na pasta dos materiais, vai ter uma postilinha lá chamada recursos expressivos, que é a mesma coisa que tem nos vídeos, mas em forma de texto, tá? Então alguns links também para vocês acessarem, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Aqui eu vou comentar mais da atividade em si. Professor, eu não sei responder questões discursivas, não sei responder questões objetivas, como é que faço? Vai lá no tutorial, tá? No YouTube, no tutorial, como responder questões discursivas, como responder questões dissertativas, como responder questões objetivas. Tem lá o videozinho, que eu digo no nosso canal mesmo, pessoal, tá? No nosso canal tem lá o vídeo como responder. É bem tranquilo. Então vamos lá, né? A primeira atividade que vocês têm é uma atividade baseada num poema de um autor inglês, chamado Robert Frost. É um autor do romantismo inglês, tá? Ele tem um poema que se chama A Estrada Não Trilhada. Aqui ficou meio desregulado. É assim. Que diz o seguinte, pessoal. Duas estradas se bifurcavam em um amarelo bosque, e me ressenti por não poder ambas percorrer. Sendo um só viajante, por muito me detive, e observei uma delas até quão longe pude, até onde, em meio à relva, ela se encurvava. Então segui pela outra, tão boa quanto. Talvez por ter melhor clamor, por ser gramada e ansiar uso. Mesmo que aqueles que por ela haviam passado tivessem deixado suas marcas de modo semelhante. E naquela manhã em ambas jaziam, folhas que pé algum jamais pisaria. Deixei a primeira para um outro momento, e mesmo sabendo que caminho leva caminho, duvidei que algum dia a ela tornaria. Com um suspiro, isso direi, em algum ponto, há muito tempo distante, duas estradas num amarelo bosque se bifurcavam, e eu, a menos percorrida, trilhei. E isso tem feito toda a diferença. Pessoal, poemas são, por essência, polissêmicos. Eles têm vários sentidos diferentes, né, possíveis. Mas eles têm o que a gente poderia chamar ali de um limite de interpretação, tá certo? Eu posso interpretar essas duas estradas de várias maneiras. O que a questão vai cobrar de vocês é uma linha interpretativa. Há uma linha interpretativa sendo posta ali, e ele vai cobrar de vocês, essas questões aqui vão cobrar de vocês, que vocês saibam identificar quais alternativas, quais enunciados, quais frases aqui, quais opções dizem respeito à possibilidade, ou seja, a possibilidade do poema ser interpretado, né? Ou seja, eu posso interpretar aquilo daquela forma ou não. Então, percebam, né? Eu posso interpretar o poema dessa forma? Ele faz uma pergunta, por exemplo, aqui, ó. No que se refere às duas estradas do poema e à escolha do eu lírico, é possível afirmar. E tem várias opções. O eu lírico optou pela estrada mais movimentada para tentar encontrar algum viajante que lhe fizesse companhia. Se eu jogar essa opção aqui para interpretar o texto, essa opção A, ela é compatível com o que o texto diz? Pessoal, então reparem, não é aquilo que eu acho, né? Aquilo que quem montou a pergunta acha. Eu tenho que saber interpretar qual dessas opções aqui é compatível com a interpretação do poema, tá certo? Ou seja, eu posso dizer isso aqui do poema A. Eu não posso dizer isso aqui do poema, sobre as duas estradas, então eu vou para B. O eu lírico optou pela estrada menos movimentada porque queria realizar uma viagem mais solitária. É isso que o poema está dizendo? Eu posso interpretar o poema dessa forma aqui? Não, eu não posso, então eu vou para C. E aí vai, até eu encontrar a opção que seja correta, tá certo, pessoal? Aquela opção que me permita dizer, esse poema diz isso sim, ele diz isso aqui. Eu vou achar qual é a opção. A 2 é a mesma coisa, a 3 é a mesma coisa,
A 4, a 5 e a 6 são a mesma coisa, tá, pessoal? Então, assim, ó, tem a ver com interpretar o poema, desenvolver um fio narrativo, tá? Algumas questões são de responder. Então, em vez de perguntar para pedir para assinalar A, B, C ou D, vai ser uma questão de responder, tá? Então, eu tenho que responder. Pegar e montar uma frase. Professor, eu não sei responder essas questões discursivas, de escrever. Vai lá no tutorial que a gente tem lá no YouTube, né? Como responder questões discursivas. E vocês vão ver como é que faz para responder uma questão de escrever. Como é que eu faço para responder, tá certo? Então é isso, pessoal. O primeiro momento é esse. Essa questão é bem simples, tá? O poema ele é bem tranquilo. Ele é um poema muito profundo, tá? Ele tem esses dois níveis de interpretação. Então ele tem um nível que é mais superficial. É uma cena, né, de um cara andando num bosque, a estrada se divide. E tem aquilo que ele significa, que é algo um pouco mais profundo. Então eu vou tentar ler isso e interpretar. A questão que é a mais difícil é essa última aqui que a gente tem. Ó. Questão C. Dentre as palavras abaixo, encontra-se uma que pode, de certa forma, resumir a mensagem expressa pelo poema. Localize-a e tente explicar por que ela pode ser entendida como tema central do texto. Leia com atenção a última estrofe. Ou seja, o poema tem uma mensagem. Uma dessas palavras aqui, ó, segurança, amizade, coragem, persistência, relutância ou raiva. Uma dessas palavras aqui vai resumir o poema, vai resumir o tema do poema. Ah, eu acho que é persistência, ou eu acho que é raiva. Coloco lá na resposta, raiva, 2 pontos, explico por quê. Por que é raiva, por que é persistência, tá? O mais difícil vai ser localizar qual é a palavra que resume o tema do poema. Isso é mais difícil, depois que faz isso é mais fácil, tá? Leiam com bastante atenção. Então é isso, pessoal. Algumas perguntas são mais pontuais, então vão pedir alguma passagem ou outra, alguma informação, né, presente no poema. E algumas questões são mais gerais, então vão pedir o tema, né, a mensagem do poema, o tema do poema. Do que o poema trata, afinal de contas? Certo? A tese, né, o que o poeta acha daquele assunto, o que ele diz sobre aquilo. Seria a tese aqui do poema, né, a mensagem do poema. Tese seria mais para textos científicos, né? Seria a mensagem do poema. O propósito do poema, alguma coisa assim, tá? É isso aí, pessoal, bem tranquilo. Eu vou pausar isso aqui. Qualquer dúvida referente a um conteúdo mais pontual, figuras de linguagem, aparece ali, né? Metonímia, metáfora. Pesquisem lá, tá? Pesquisem lá na playlist e também no material, que vocês vão encontrar lá a explicação. Ok, pessoal? Então é isso aí. Tchau, tchau.